Eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia. Isso. E abrisse aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Eu quero rapidamente podemos ler esse texto juntos como igreja, que fala justamente sobre o domingo que nós estamos a viver hoje. Lucas, capítulo 24. Sabe, infelizmente o mundo tenta distorcer, denegrir, apagar o verdadeiro sentido da Páscoa. Não sei se você sabe, mas a Páscoa, antes dela ser para nós cristãos, a época, a data, o momento da ressurreição de Jesus, era uma Páscoa que mesmo antes de Jesus, era uma festa que mesmo antes de Jesus já existia. A palavra Páscoa significa passagem. Foi uma festa que o próprio Deus pediu para que o povo de Israel celebrasse, por eles terem saído do Egito e ter ido para Canaã, a terra prometida. Então Deus, depois de cumprir isso, Deus falou: olha, vocês vão celebrar isso para não se esquecer daquilo que eu fiz por vocês. Tirei vocês do Egito e levei para a terra prometida. Hoje nós celebramos não porque nós saímos do Egito. Hoje nós celebramos porque na morte e ressurreição de Jesus, o Senhor Jesus nos tirou das trevas, do império das trevas, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Sabe, a Páscoa não é o coelho de Páscoa, nem o ovo de chocolate. A gente pode comer, fique em paz, que não é pecado. Se você não gosta, não tem problema, me dá o seu. Mas não podemos nos esquecer de passar para as nossas crianças, que são bombardeadas com a mensagem do mundo de que a Páscoa é o coelho da Páscoa, é o chocolate, é só isso, e ensinarmos a elas e anunciarmos ao mundo: olha, a Páscoa não é o coelho, a Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero aqui que leiamos aqui em Lucas no capítulo 24, a partir do versículo 1, e eu quero que seja rápido, porque hoje, em especial, geralmente nós participamos da ceia uma vez por mês, geralmente no primeiro domingo, mas hoje em especial, que é a Páscoa. Você sabe que Jesus, antes de morrer e ser crucificado, ele participou da Páscoa com seus discípulos, na sexta-feira. Ele participou ali, a chamada última ceia de Páscoa, que ele passou com seus discípulos. E hoje nós participamos da ceia, lembrando daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1, diz assim: mas no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo, alta madrugada, foram elas ao túmulo, 3 mulheres, levando os aromas que haviam preparado. Era um costume daquela época de colocar ali aromas no corpo, para que ele não cheirasse mal e ajudasse nisso. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Você consegue imaginar essa cena? Tivemos aqui, né, uma das mulheres aqui representando, e o Dylan como anjo aqui, né, falando: ó, ele não está aqui. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-se-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Sabe essa frase? Não sei para você, mas isso faz toda a diferença, porque essa é a base do Evangelho de Jesus. Podem falar o que for. Se os muçulmanos forem lá no túmulo de Maomé, ele continua lá, o profeta deles. Se os budistas forem no túmulo de Buda, Buda continua lá, os ossos mortais. Jesus foi o único
morreu e ressuscitou, e não está mais lá. E se você for lá em Jerusalém, lá no túmulo dele, que tem lá, não sabemos ao certo se é ele, aquele, mas está lá, tem uma plaquinha escrita: ele não está aqui. Ele é o único que não está no túmulo, porque ele é o único que ressuscitou. Continuando, versículo 6 diz: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu. Quantas vezes Jesus falou para os discípulos: é necessário que eu morra, mas ao terceiro dia ressuscite. Estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também os demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nela. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Sabe que a base do Evangelho é a ressurreição de Jesus. Sabe, mas eu quero aqui trazer para nós, porque às vezes nós já ouvimos tanto falar nisso, nós já estamos tão habituados a ouvirmos falar isso, que nós perdemos a verdadeira essência do quanto é isso. Os discípulos e essas mulheres ficaram 3 anos ouvindo Jesus falar, e por diversas vezes Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, morra e ressuscite no terceiro dia. Nós vemos nos evangelhos que Jesus falou isso muitas das vezes. Só que quando ele morreu, o que as pessoas fizeram? Oh, tadinho, morreu. Vou lá colocar perfume no corpo dele. E é como se o João falasse: vocês não lembram o que ele falou? Vocês não lembram daquilo que o Senhor Jesus falou para vocês? Vocês estão aí, vocês estão querendo cuidar de um morto que ele falou que não ia estar morto. Muitas pessoas às vezes têm um Jesus como um Jesus morto, um Jesus ainda pendurado numa cruz, ou um Jesus pequeno ainda, apenas o menino Jesus, o desvalorizando e o diminuindo. Jesus não é mais o menino Jesus, já passou essa fase. Ele já cresceu, viveu, morreu, ressuscitou e hoje está sentado à direita de Deus de forma gloriosa. Quando nós lemos lá em Apocalipse a aparência que aparece ali Jesus, né? Que seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, da sua boca, ele está glorioso, poderoso. Mas alguns ainda veem o Jesus como um Jesus pequeno. Mas eu quero trazer algo para nós aqui que é interessante, porque essas mulheres, elas foram apenas no domingo preparar, né? Achando que Jesus ainda está morto, e apareceu tudo aquilo. Não sei se você sabe, mas Jesus ele morreu na sexta-feira, a hora nona. Para os judeus é a hora nona, para nós é às 3 horas da tarde. E depois de todo esse processo, o judeu ele tem um costume: a partir das 6 horas da tarde ele começa o sabate, o sábado. E o sábado para um judeu é extremamente sagrado. Eles não podem fazer nada. É o sábado do descanso. Eles guardam o sábado e não fazem nada. Não é à toa que as mulheres elas não foram cuidar do corpo de Jesus na sexta-feira, porque não dava mais tempo. E depois no sábado elas não podiam fazer mais nada, foram apenas no domingo. Mas aí, logo depois começou o sábado, Jesus foi sepultado e falou: pronto, agora ninguém pode fazer mais nada, porque começou o sábado. E eles não podem fazer nada mesmo. Se você for hoje em Israel, vocês vão ver que lá eles não fazem nada. Os elevadores são programados no dia do sábado para parar em todos os andares, para você não ter o trabalho de carregar no botão, porque isso é trabalho. Tal é a seriedade deles que você não pode fazer nada. Alguns rabinos acreditam que se você andar mais de 5 km no sábado, já é entendido como trabalho. Então você não pode fazer nada. Alguns pensam que vivem no sábado todos os dias, não querem fazer nada todos os dias.
Mas eles tinham isso como sagrado. Mas isso, deixa eu te falar, não é à toa que Jesus morreu numa sexta e ressuscitou no domingo. Às vezes a gente acha isso como normal. Calhou. Nada é por acaso diante de Deus. Logo quando Jesus morreu e foi sepultado, começou o sábado do descanso. Porque quando Jesus morre, para alguns é pranto, para alguns é luto. Mas o que Ele está dizendo para nós: eu morria, então agora descansa. Não fica preocupado, descansa. A morte de Jesus nos leva a entrarmos no descanso. Muitas pessoas querem fazer disso um luto. Jesus passou a sexta-feira da sua morte. Nós vemos aqui uma pequena encenação. Foi um dos piores momentos de Jesus. Nós compartilhamos isso esses dias, que Jesus, quando começou ali a partir do jardim do Getsemane, o seu momento ali do seu percurso até a cruz, foi o momento em que ele suou gotas de sangue. Foi o momento onde ele foi chicoteado, onde ele foi colocado uma coroa de espinho, onde ele foi pregado nas suas mãos, onde por um momento na cruz ele sentiu a ausência da presença de Deus, onde ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? A sexta-feira foi o pior momento da vida de Jesus. Jesus passou por todo aquele sofrimento para que hoje nós pudéssemos entrar no descanso dele. A palavra diz que aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Descansa. Deus fala: entra no descanso, deixa que eu trabalho. É interessante que a palavra diz que Jesus, antes de ressuscitar, diz que ele foi até o inferno, tirou as chaves da morte do inferno do diabo, recebeu de volta a autoridade que Adão havia perdido lá no jardim do Éden. Depois que ele ressuscitou, ele falou isso para os discípulos: toda a autoridade me foi dada. Porque enquanto nós estávamos a descansar no sábado, Jesus foi lá no inferno e venceu os nossos inimigos. Sabe, a vitória de Jesus, Ele está dizendo algo para nós: ei, eu morri, foi doloroso, mas agora descansa. Faço. No domingo a gente se vê. No domingo da ressurreição, no domingo da celebração, aonde falou: eu venci, eu ressuscitei, eu venci a morte. A morte já não tem mais poder. E isso foi estendido sobre nós por causa da vida de Jesus. Mas quantas vezes passam nas suas vidas pela sexta-feira da angústia, do sofrimento, e se esquecem de entrar no descanso de Jesus que o Senhor Jesus deixou para nós. Jesus morreu na sexta-feira porque Ele queria que nós entrássemos no seu descanso. A partir da morte de Jesus, nós podemos entrar no descanso de Deus, porque Ele vence os nossos inimigos. A sua morte na cruz, o seu sangue derramado na cruz, falou: agora vocês podem descansar, porque eu faço o resto. Tanto que na cruz do Calvário Ele disse: está consumado. Essas mulheres, quando foram até Jesus, elas tinham esquecido de tudo que Jesus tinha falado. Os discípulos tinham esquecido, todos tinham esquecido do que Jesus tinha falado. Eu fico imaginando, acho que se Jesus fosse português, Ele ia chegar e falar: fala sério, pô. Se calhar se Jesus aparecesse e falasse: não estás a perceber, és um totó mesmo. Porque Jesus falou tantas vezes e as pessoas esqueceram daquilo que Jesus havia falado. Eu disse que isso ia acontecer. Quantos de nós, às vezes o Senhor nos dá palavras, nos deu a palavra e nós não acreditamos no que está escrito. Ele diz: vai acontecer. E no domingo aconteceu. É como se o Senhor Jesus estivesse falando: olha, eu morri, passei por um sofrimento terrível na sexta-feira, mas agora, por favor, descansa e confia que amanhã o que eu disse vai se cumprir. Se calhar nenhum dos discípulos, nenhuma dessas mulheres no sábado estavam descansados. Eles deviam estar terrivelmente
agoniados em luto, porque o mestre tinha morrido e eles ainda não podiam fazer nada, porque era sábado. Mas aí no domingo eles foram lembrados. Pela graça de Deus, o anjo disse: lembra daquilo que ele anunciou a vocês na Galileia, de que isso deveria acontecer. Sabe o que eu quero dizer aqui? Porque muitos, essas mulheres, os discípulos, se nós formos continuar ali, Lucas capítulo 24, nós vemos ali que depois disso Jesus apareceu para 2 discípulos no caminho de Emaús, e os 2 discípulos tristes: Jesus morreu. E Jesus teve que chamar a atenção. Eu falei: ei, pera lá, meu, eu já tinha falado que ia morrer, se tá? Porque muitos se esquecem. Ei, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Se nós hoje pudéssemos entrar lá no céu, tem um homem de carne e osso sentado à direita de Deus. Tem um salmo que diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais internos, para que entre o Rei da Glória. Eu fico tentando imaginar a cena. Quando Jesus foi assunto aos céus, depois de ter ficado 40 dias na terra, ele ressurreto, já tinha ressuscitado, ele subiu aos céus. E sabe para onde ele foi? Ele entrou no céu. Nunca havia entrado um homem no céu antes, carne e osso. Era apenas os seres celestiais, era Deus, apenas o trono de Deus. De repente entra um homem, 100% homem e 100% Deus. Eu fico imaginando os anjos de queixo caído, arregalando os olhos deles, os serafins arregalando os olhos das asas deles, as asas cheias de olhos, por ver Jesus ressuscitado, um homem entrando no céu. Hoje eles sabem, ele está vivo, ele venceu a morte já não tem mais domínio. Aquilo que Adão perdeu, Jesus recuperou. E o anjo, a chamada de atenção do anjo, e é o que eu quero trazer aqui para nós: por que ainda procura entre os mortos aquele que vive? Eu estava dizendo: você esqueceu que ele não está morto? Jesus não está fazendo nada, não sei. Ei, ele não está morto, ele está vivo. Como diz no filme, Deus não está morto, ele está vivo. Ele é vivo, ele está vivo. E nós devemos viver dia a dia dizendo: ele morreu, sim. Nós devemos lembrar da sua morte, mas celebrar a sua vida, a sua ressurreição. Sabe, ele está vivo. E ele disse que estaria conosco todos os dias. Hoje ele está aqui, nós estamos aqui celebrando ele, estamos reunidos no nome dele. Ele está aqui, porque ele está vivo. Qualquer um dos outros, de qualquer outra religião, estão lá nos seus túmulos, deixaram as suas mensagens, mas morreram e continuaram mortos. Somente Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, a expressão exata de Deus, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e venceu a morte, e que é o único caminho que nos leva a Deus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa hora.